Queridos, seja bem-vindo mais uma vez. Nós queremos glorificar o nome do Senhor por estarmos aqui mais uma vez nessa transmissão, nesse culto de bênção. Hoje é um culto de ceia também. E eu te convido a fechar os seus olhos e abrir o seu coração para nós estarmos orando ao Senhor, né, nesse dia. E que você sossegue o seu coração, porque Deus tem uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, uma palavra de conquista para a sua vida, para a sua casa, para os seus familiares. Vamos orar. Pai, nós queremos glorificar o teu santo nome, queremos de bendizer, ó Deus, porque o Senhor, Deus, tem tido misericórdia de nós, tem renovado a tua misericórdia a cada manhã, como diz a tua palavra. Obrigado, Pai Santo querido, porque o Senhor tem sondado o nosso coração, o Senhor tem provado os nossos pensamentos. Obrigado, Pai Santo querido, Deus, porque o Senhor, Deus, tem cuidado de nós, tem nos guardado, protegido, livrado do mal. E nós queremos te agradecer, ó Deus, por essas bênçãos maravilhosas, pelo suprimento de cada dia, pelo pão de cada dia, pela saúde dos nossos corpos, pelos nossos sentidos que funcionam perfeitamente, pelos nossos familiares, por todas aquelas pessoas que fazem parte do nosso ciclo, Senhor Deus, de amizade. Que o Senhor continue abençoando, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor abençoe essa família que nos acolhe nesse dia, que o Senhor derrame poderosamente a tua graça sobre a vida da família do irmão Tatão, Pai Santo querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a tua igreja, Senhor Deus, reunida nesse dia, reunida nesse momento, Senhor Deus, Pai Santo querido, em vários lugares, Pai Santo, que o Senhor realmente tem sondado o coração, que o Senhor sonde o coração de cada pessoa, de cada filho, de cada servo, e aqueles também, Senhor Deus, que pertencem, Senhor Deus, que ainda não estão com o Senhor, mas que já estão debaixo da promessa, Senhor. Nós oramos e glorificamos o teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos ler no capítulo 8, versículo 17 e versículo 18. Em nome de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor Deus, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança sob juramento, sob juramento melhor prometeu a teus pais, como hoje se vê. Deixa eu ler o versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Aleluia. Hoje eu quero falar sobre aliança, pacto e promessa. Promessas, aquilo que Deus realmente tem feito, tem dito na sua palavra ao longo da Bíblia, e nós queremos discorrer um pouco sobre isso e que você realmente seja tremendamente abençoado. Sua família, você que está junto com os seus, que sejam tremendamente abençoados. O hebraico, melhor, ele define riqueza de 4 formas. Ele define riquezas como bens físicos, que é dinheiro, que é casa, que é carros, né? Casa de campo, casa de cidade, são os bens físicos. Define também riqueza como mérito, aquisição de índole, aquisição de caráter, aquisição de honra, andar de cabeça erguida, não se envergonhar daquilo que você possa ter feito, que você faz, quando o Senhor realmente se apresenta, se manifesta na sua vida. Uma outra forma que define é tesouro, crédito com Deus. Toda vez que você tem esse tesouro, esse crédito com Deus, você vai orar e Deus vai responder. Você vai clamar e Deus vai ouvir. Você vai proclamar e o pecador vai se arrepender. Aleluia. Uma outra forma que é definida a riqueza é família. Família não tem preço, família não tem valor, família não se negocia. Entenda, queridos, que todos esses fatores a gente vai ver mais para frente, esses fatores que Deus realmente um dia disse para os seus filhos, melhor dizendo, os seus filhos, que eles seriam tremendamente abençoados, por onde quer que eles andassem, eles teriam aquelas terras que Deus havia prometido para eles. Isso foi uma realidade, essa palavra ela não perdeu a validade, ela continua viva, ela continua eficaz, ela continua fazendo aquilo que Deus
falou ao longo dos anos e no passado, e a gente vai ver isso. Também, os judeus, eles definem as nossas vidas como ciclos de vida. Cada 7 anos nós temos um ciclo de vida. 7 anos e começa uma nova porta se abre e o ciclo de vida, um novo ciclo de vida. Cada 7 anos, um novo ciclo de vida. Interessante isso. Quando eu estava estudando essa palavra, observando esse poder de Deus, né, essa graça de Deus que Ele concedeu aos seus filhos e concede a nós também. Interessante que lá no Velho Testamento, ele falou assim que os israelitas, que os judeus, plantassem durante 6 anos. E no 6º ano ele daria abundância, ele faria em dobro, em triplo aquela colheita, faria com que as sementes fossem de uma forma sobrenatural, de maneira sobrenatural, para que houvesse realmente abundância. E no 7º ano eles descansassem a terra, era o tempo de pousio, era o ano de pousio. Mas eles não atentaram para isso, eles não obedeceram. Também lá no Velho Testamento fala que aquelas pessoas que eram escravas, quando o seu senhor mantinha elas em casa durante 6 anos, no 7º ano esses escravos eram liberados. Entenda que, completado os 7 anos, uma nova porta se abre, um novo ciclo vai começar. Eu não sei quantos anos você tem, não sei quantos ciclos você tem passado na sua vida, mas entenda que Deus tem um projeto, tem um propósito para a sua vida nesse ciclo de 7 anos. Muito interessante, queridos, que a gente observe realmente assim esse propósito de Deus. E também foi por esse fator de o povo não descansar, deixar a terra descansar por cada 7 anos, que eles foram cativos, levados cativos para a Babilônia, diz a palavra. Durante 70 anos eles foram levados cativos. Também no Velho Testamento, a palavra diz que aquela pessoa que empobrecesse em Israel e que vendesse os seus bens, vendesse suas casas, suas terras, aquela pessoa que comprou esses bens desse seu irmão, ele manteria esses bens durante 49 anos. Ciclo de 7 anos. 7 ciclos de 7 anos, 49 anos. Ao final de 49 anos, no 50º ano, ele deveria ter que devolver essas terras àquele seu irmão que empobreceu, ele devolver os bens daquele irmão que se empobreceu, para que não houvesse necessitados, para que não houvesse pobre naquela terra, para que as pessoas não mendigassem. Isso é muito interessante, queridos, para as nossas vidas, porque a palavra de Deus ela não muda, ela continua a mesma. Ela vai se prolongando, ela vai se reafirmando ao longo dos anos. Aleluia. Nós olhamos para a história de Jacó, por exemplo, ele foi levado para uma outra terra, saiu de Berseba para Padã-Arã, onde Labão, seu tio, estava. E lá ele trabalhou 14 anos pelas suas esposas. Mais 6 anos ele trabalhou pelos seus bens, pelos seus gados, por aquilo que ele havia adquirido. 20 anos Jacó trabalhou para Labão. Muito interessante. Ao final de 20 anos, ele está voltando. Entenda que foram 2 ciclos de 7 anos. 7 anos por uma esposa, 7 anos por outra esposa, mais 20 anos para ele com seus gados, para ele conseguir os seus gados, conseguir a sua riqueza. Jacó estava voltando para a sua terra depois de 20 anos, mas ele ainda não tinha completado essa riqueza. Jacó ainda não tinha se consertado no seu mérito, Jacó ainda não tinha se consertado no seu tesouro, Jacó ainda não tinha se consertado na sua família. Quando ele se encontra no Val de Jaboque com Deus, e que Deus transforma a vida de Jacó, muda ele numa nova pessoa. Quando ele realmente luta com Deus e que ele prevalece, e Deus toca na juntura da sua coxa, e Deus faz promessa para ele, confirma a promessa para ele, como Deus havia feito, quando ele saiu de Berseba para Padã-Arã, e ele encontra ele deitado sobre aquela pedra, com a cabeça em cima daquela pedra, e Deus reafirma a promessa que ele havia feito para Abraão e para Isaac, seu pai. Queridos, tem uma coisa muito interessante nessa história. Quando Jacó estava voltando para a sua terra, que Deus havia dito que ele voltaria para a terra de onde ele havia saído, e que ele se encontra com Deus, naquele momento ele começa a
conquistar, ele começa a granjear essa questão do mérito. Jacó não precisava mais, depois desse encontro com Deus, ele não precisava mais andar de cabeça baixa, ele não precisava mais andar envergonhado por ele ter fugido do seu irmão, por ele ter enganado o seu irmão, por ele ter enganado o seu pai. Ele agora estava com a cabeça erguida, agora o seu queixo estava erguido. Um outro fator interessante também, Jacó agora tinha crédito com Deus. Jacó podia clamar ao Senhor e o Senhor ouvir. Jacó agora podia ter crédito na sua família também. Muito interessante isso. Algumas pessoas, quando leem essas histórias de Jacó, a história de Salomão, elas falam assim, olha, é interessante isso, Jacó teve 4 esposas. Isso era permitido no Velho Testamento, não era permitido, querido. Deus nunca permitiu isso, não era o ideal de Deus. É importante a gente lembrar que foi exatamente de Lia, da sua primeira esposa, que veio a descendência de Jesus, Judá. Não foi de Raquel, não foi de Bila, não foi de Zilpa. Foi exatamente de Lia que veio o sacerdócio, Levi. Não foi de Raquel, não foi de Zilpa, não foi de Bila. Jacó agora estava realmente completando esse ciclo desses bens, dessas riquezas que Deus havia prometido para ele. Estava voltando para a sua cidade, 21 anos depois. 28 anos depois, 4 ciclos de 7 anos, Jacó estava outra vez em Canaã, de onde ele tinha saído para a Mesopotâmia, para a casa do seu tio Labão. Estava voltando para que ele fosse realmente restaurado, fosse abençoado, né, naquilo que Deus havia prometido para o seu pai, para o seu avô Abraão, para o seu pai Isaque. Uma coisa que você pode estar pensando nesse momento, pastor, a minha vida ela está de ponta cabeça. Tudo está dando errado. Tudo que eu faço está dando errado. Não fique preocupado, queridos. A palavra profética de Deus, ela nunca se conforma com a nossa realidade. Aquilo que Deus fala nunca se conforma com a nossa realidade. Você pode imaginar que está passando por momentos críticos, difíceis, né? Você pode estar pensando em desistir, mas saiba que a palavra profética, não a palavra minha, não a palavra sua, mas a palavra profética de Deus, nunca se ajusta, ela nunca se conforma com a nossa realidade. Se você for analisar a palavra, por exemplo, você vai ver Deus falando para Noé que ele construísse um barco. A palavra diz que Noé começou a construir esse barco no ano 500 da sua existência e terminou no ano 600. 100 anos Noé ficou martelando naquele barco quando não havia perspectiva nenhuma de chuva. Talvez as pessoas estivessem falando para Noé que ele era um velho louco, ele era uma pessoa insana, como é que ele estava construindo um barco onde não havia chuva? Mas no tempo certo, diz a palavra que quando começou as primeiras gotas de água, as pessoas correram desesperadas para querer entrar no barco, acreditaram em Noé, já era tarde para elas. Um outro fator interessante, Ismael, que foi filho de Abraão com a escrava, quando ele estava saindo, estava fugindo, Deus havia prometido para Ismael que ele teria filhos, teria 12 príncipes. Ele seria pai de nações grandes. Mas de repente esse menino Ismael, ele estava no deserto, ele estava com sede, ele estava com fome, ele estava a ponto de morrer. Mas Deus havia feito uma promessa para ele, de que dele sairia 12 príncipes e que dele sairia uma grande nação. A palavra profética, ela nunca se conforma com a nossa realidade. Você pode estar passando por momentos difíceis, mas saiba que Deus, ele não desiste de você. Um outro fator interessante também, Jacó, quando ele recebe essa afirmação de Deus, ele estava fugindo do seu irmão, estava desesperado, estava angustiado, estava realmente assim numa situação caótica, mas Deus vai e reafirma a sua promessa: não vou te abandonar. Não vou te deixar. Tudo que eu prometi a Abraão e Isaque, eu vou cumprir na tua vida, até que você volte a essa terra. E foi assim que aconteceu. Fator interessante, nós, servos de Deus, a palavra fala lá em Romanos 8:37, que nós somos em todas estas coisas. Pastor, que coisas? Em todas estas coisas. Se você observar um pouco para trás,
Você vai ouvir nesse capítulo 8, você vai ler sobre perseguição, você vai ler sobre sofrimento, você vai ler sobre angústia. Mas a palavra diz que em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não há só uma coisa que Deus possa fazer mudar, mas todas essas coisas, todas, são todas. Não existe nenhuma que fique pendente, nenhuma que fique para trás, não existe nada que Deus esqueça. Você não é esquecido por Deus, a cada momento Deus lembra de você. Eu quero que você abra a sua Bíblia onde você está, Isaías 41. Nós vamos ler uma promessa de Deus, uma afirmação de Deus para a sua vida. Isaías 41, versículo 17 a 20. A palavra do Senhor, ela diz assim: os aflitos e necessitados buscam água, e não as há. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não os desampararei. Diga comigo, não desampararei. Deus não vai te desamparar. Seja qual for a circunstância da sua vida. Abrirei rios nos altos desnudos e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em açude de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto cedro, acácia, murta e oliveira, conjuntamente. Porei no ermo cipreste, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel criou. Diga comigo, a mão do Senhor. Aleluia. Glórias ao teu santo nome, Pai. Assim, queridos, Deus ele vai realmente manifestando a sua graça, vai manifestando a sua glória em nossas vidas. Entenda que a palavra do Senhor está dizendo que o deserto é só uma passagem. O deserto é só um processo. O deserto não é um destino para você. As dificuldades pelas quais você passa, seja familiar, seja individual, é apenas um momento, é apenas uma passagem. Deus não esqueceu de você. Se você é a única pessoa que converteu na sua casa, você não desista de proclamar, não desista de falar, não desista realmente de orar, porque esse é só um momento. Se o seu marido não converteu, se a sua esposa não converteu, se seus filhos ainda não converteram, não desanime, porque Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Deus está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor. Um outro fator interessante, eu quero que você leia comigo Êxodo. Passear um pouquinho na palavra do Senhor. Êxodo capítulo 6, versículos 2 e 3. Êxodo capítulo 6, versículo 2 e 3. A palavra do Senhor diz assim: falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes foi conhecido. Muito interessante, queridos, essa palavra de Deus para as nossas vidas, para o nosso coração nesse dia. Você pode estar imaginando, esse Deus Todo-Poderoso é o Shaddai. Interessante, muito importante essa palavra, porque Abraão, Isaque e Jacó, patriarcas, pessoas que tiveram muita intimidade com Deus. Mas a palavra diz que Deus não se deu a conhecer a eles como Yahvé, como Senhor, mas apenas como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas para Moisés ele se deu a conhecer como o Senhor. E é no Êxodo que ele fala para Moisés: quando você for para o Egito, quando você for tirar o meu povo da escravidão, e eles perguntarem quem te mandou, você diga que o Eu Sou te mandou. Eu sou o que sou, eu sou o autoexistente, eu sou aquele que não esquece das promessas, eu sou aquele que um dia que te fez nascer do ventre da sua mãe não esqueceu da sua vida ao longo do tempo. Eu sou aquele que não esquece das suas alianças, das suas promessas. Eu sou aquele que vai à sua frente, que desbarata exército, que destrói porta de ferros. Eu sou aquele que derruba porta de ferros, ferrolho de bronze. Eu sou aquele que luta suas lutas. Eu sou aquele que te faz mais que vencedor. Eu sou aquele que te carrega nos braços. Eu sou aquele que te protege. Esse é o Senhor que se revela a você, que se revela a mim.
como o Senhor. Não tem começo nem fim. Ele fala que seria essas promessas que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó se cumpririam nos seus descendentes. A palavra lá em Gálatas 3 diz que os filhos de Abraão, de fato, são aqueles da fé. Então, se você crê, você é filho de Abraão e você está debaixo dessa promessa. Você está debaixo dessa aliança, desse pacto, dessas promessas que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Diga comigo, aleluia. Porque Deus realmente tem lembrado de você. Deus não tem esquecido de você. Lá no Novo Testamento, se você observar João, especialmente João, Evangelho segundo João, Jesus vai afirmar essa expressão, eu sou. Em 7 vezes Jesus vai afirmar essa expressão. Ele vai dizer que ele é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade, eu sou a videira verdadeira. Tudo que você precisar na sua vida, tudo que você necessitar na sua vida, você está debaixo dessas afirmações de Cristo. Você está debaixo daquele que pode fazer todas as coisas, aquele que não tem para ele dificuldade, não tem problema, não tem nada que seja oculto, não tem nada que seja impossível para ele. Como ele disse a Abraão, por acaso há algo demasiadamente difícil para mim? Não, não há. Eu sou aquele que abre portas, eu sou aquele que cuida de você, eu sou aquele que dirige, eu sou aquele que te dá vida. A gente ouviu uma canção, né, sobre milagres. Eu sou aquele que faz algo sobrenatural, eu sou aquele que te mostra caminho, eu sou aquele que te faz você se ligar em mim como um ramo frutífero. É interessante, queridos, em Israel, esse texto lá de João 15, quando ele fala que a gente seria ligado nessa videira. Uma vez uma irmã fez um estudo disso, encontrou algo maravilhoso. Esse ramo que ele é enxertado nessa videira, nessa uva boa, nessa videira boa, ele seca totalmente. Ele tem que secar totalmente. Ele não tem que ficar verde, ele seca. E a partir do momento que ele se seca, ele começa a absorver a seiva, absorver a vida dessa videira verdadeira, dessa videira boa. Assim somos nós precisamos realmente nos despojar daquilo que impede que Deus nos abençoe, daquilo que impede que Deus chegue até nós, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Muitas vezes nós temos a nossa própria direção, dirigimos o nosso próprio caminho. Precisamos nos despojar disso, precisamos secar dessas coisas para absorver aquilo que Jesus tem para as nossas vidas. Promessa de Deus para você. Essas afirmações, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho e a verdade, a videira verdadeira. Essas afirmações consistem em milagres, maravilhas, prodígios e sinais. Diga comigo sinais. Gosto muito dessa definição de sinais, lá no Evangelho segundo João, porque sinais significa mostras. Amostras. Quando Deus curava um leproso ou um enfermo, quando Deus dava vista a um cego, quando Jesus fazia um paralítico andar, ele estava dizendo exatamente que no reino de Deus não há cego, não há paralítico, não há leproso, não há mortos, não há pessoas envolvidas com qualquer tipo de coisas ruins. Lá nesse reino, é tudo perfeito. E ele estava dizendo isso, todo milagre que ele começou a fazer, ele estava afirmando isso. Amostra, isso é só uma amostra daquilo que existe no meu reino. Não existe enfermidade, não existe choro. A palavra diz que ele enxugaria dos nossos olhos todas as lágrimas. Aquela mãe que chora por aquele filho, aqueles pais que choram pelos seus filhos, os filhos que choram pelos seus pais. Um dia essas lágrimas serão enxugadas, serão colhidas, serão vistas e serão enxugadas. São sinais, assim como é um sinal a roupa que você está vestindo nesse momento aí. Essa roupa não é a peça de onde ela foi tirada, é apenas uma parte. É apenas uma parte de um todo onde ela foi tirada.
Isso é muito importante. Assim Jesus estava falando para aquelas pessoas. Parte do plano de Deus, milagres, maravilhas, prodígios, sinais, são parte do plano de Deus para a redenção da humanidade. E nessa redenção está implícito você e a mim também, e a minha família, a minha casa, a sua casa. Não se limitava apenas a remediar deficiências físicas ou restituir vida. Jesus não estava simplesmente fazendo milagres para que as pessoas vissem isso. E, que maravilha. Não, isso era simplesmente um sinal. Era somente um sinal. Jesus estava fazendo isso para demonstrar às pessoas que isso aí não era só aquilo que ele estava, o seu poder não estava limitado só àquilo. Tinha alcance amplo para a multiplicação. Ele, quando fez a multiplicação de pães e peixes, ele estava demonstrando que o seu poder era muito amplo, além de fazer um cego ver, além de fazer um paralítico andar. Quando ele teve domínio sobre a força da natureza, acalmou aquelas águas tempestuosas, ele estava dizendo que o seu poder é muito maior do que fazer um leproso ser limpo. Aleluia. Um outro fator interessante, quando ele estava dominando sobre as forças de Satanás, quando ele estava subjugando Satanás, quando ele venceu Satanás, ele estava realmente demonstrando que muito mais poderoso do que simplesmente os sinais e as maravilhas que ele havia operado. Isso fica, queridos, para as nossas vidas, que Jesus realmente ele tem muito mais para nós. Basta que nós creiamos naquilo que ele diz. E eu quero que você volte de novo lá Deuteronômio, capítulo 8. Capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Não pedi para os irmãos colocarem, mas você acompanhe na sua Bíblia lá. Continue com ela aberta. Diz assim a palavra, Deuteronômio 8, versículo 11. Guarda-te e não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje te ordeno. Sei lá, pensa um pouquinho. O que Deus estava falando para eles? Se você voltar um pouco lá no capítulo 6, aí do Deuteronômio mesmo, ele vai dizer que, lá no versículo 4, capítulo 6, versículo 4, ouve Israel. Diga para você, ouve Aldeir, ouve João, ouve Maria, ouve Teresa, ouve Joaquim. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí ele vai continuar. Quando Deus fala no capítulo 11, capítulo 8, versículo 11, sobre os juízos, os mandamentos, os juízos e os estatutos, ele estava te orientando, ele está nos orientando. Falou isso aos filhos de Israel, fala isso para nós até hoje. Nós temos que atentar para isso, versículo 12. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morados nelas. Uma coisa interessante. Definição de riqueza envolve conquista de bens. Às vezes a gente ouve as pessoas falando que isso não é necessário, mas é necessário. Porque exatamente a promessa de Deus, o pacto, a aliança, o pacto, as promessas de Deus envolviam conquista de bens. Você tinha que ser uma pessoa próspera, porque estava implícito nas promessas de Deus. E aí ele continua, versículo 3, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens. Gado, rebanhos, prata e ouro, isso não é ficção. Isso não é palavra de retórica, isso é bênção que Deus confere àqueles que lhe buscam. E se eleve o teu coração, depois de você enriquecer, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões de secura, em que não havia água e te fez sair água da pederneira,
que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. E aí no versículo 17 e 18, que é a nossa palavra, que é o nosso texto básico. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não diga no seu coração, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança. Diga comigo, aliança. Deus que nos dá força para nós adquirirmos riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Quero que você pense um pouco nisso. Às vezes nós temos a mania, digamos assim, de a gente ir em determinado lugar, ou a gente desejar ir em determinado lugar, e a gente, onde você vai? Eu vou estar em tal lugar. Quando eu era menino, e já faz muito tempo, pastor Reinaldo, quando a gente ia para o nosso córrego lá, que tem 1.200 metros de largura, tomar banho na praia, minha mãe perguntava assim, eram 3 irmãos, por onde vocês vão? A gente falava assim, a gente vai tomar banho no rio. Aí ela falava assim, bate na boca, diga se Deus quiser. E a gente batia na boca e falava se Deus quiser. Se Deus quiser, realmente se Deus permitir, a gente ia no rio, tomava banho e voltava para casa, e a Nica inteirinha. Ninguém morreu, meus irmãos estão todos vivos. Mas isso é uma sabedoria realmente dos antigos, dos anciãos, porque era Deus que livrava. Porque imagina só, um rio que tinha lá 5 metros de profundidade, uma largura de 1.200 metros. A gente poderia morrer naquele correntezas, mas Deus nos guardava. Se Deus permitir, se Deus quiser. Tiago fala isso, capítulo 3. Não diga que eu vou à cidade fazer tal coisa. Diga antes, se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou, faço tal e tal coisa. Isso é uma verdade, queridos, absoluta para as nossas vidas. Então, assim, quando você for orar por alguém, quando você for pregar para alguém, quando você realmente for proclamar para alguém, quando você interceder por alguém, nunca diga eu fiz. Nós temos a mania de colocar esse eu na frente daquilo que Deus está fazendo. Eu fiz, eu orei, eu curei, eu libertei, eu preguei, a pessoa converteu, só falta a pessoa falar que ela salvou. Não diga isso. Lembre desse texto toda vez que você for orar por alguém, toda vez que você for pregar para alguém, toda vez que você for proclamar as boas novas para alguém, lembre que Deus é que faz. Quando você enriquecer, lembre que foi as mãos do Senhor, não foi você que conquistou isso, foi Deus que te deu. E aí, quando você fizer isso, não diga que foi a sua inteligência, não diga que foi a sua diligência, não diga que foi a sua sabedoria, o seu discernimento, não diga que foram os seus dons, não diga que foram os seus talentos, suas habilidades que fizeram isso. Antes acredite a Deus, antes diga que foi Deus, foi Ele que fez. Pela misericórdia dEle, você pregou para alguém, você orou por alguém, essa pessoa foi curada, essa pessoa foi liberta, essa pessoa foi salva. Pela graça dEle, realmente, você foi um instrumento nas suas mãos para mudar a história dessa pessoa. Não o seu poder de convencimento, nem a sua persuasão, mas Deus. Lembre-se, continuamente, diuturnamente, quando você levantar, quando você se deitar e você levantar, lembre-se, você levantou porque o Senhor te permitiu levantar. Você tem saúde, lembre-se, porque foi Ele que te deu. Você tem uma família abençoada. Não é por causa de você, mas é porque Deus está fazendo isso. E você está se chegando a Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, palavra que eu quero deixar para os irmãos nesse dia. Que você medite, que você construa isso ao longo da semana, ao longo do tempo, né? E quero mais uma vez estar orando com você. E creia que realmente assim, Deus ele tem coisas grandiosas. Lembre-se da riqueza, bens físicos, mérito. Você não vai mais andar de cabisbaixo, de cabeça baixa, porque você está fazendo algo errado. Não, você foi transformado.
Você vai ter tesouro com Deus. Agora você vai orar e Deus vai te responder. Você vai clamar e Deus vai te ouvir. Você vai pregar e o pecador vai se arrepender. E lembre-se também que a sua família não tem preço, não tem valor. Família não se negocia. Família é família. Você vai primar por isso todos os dias da sua vida. Amém, queridos?